Gostaria de convidar agora o professor Gustavo Gutierrez, da Unicamp, para falar em nome dos ex-orientados do professor Fernando. Um dos problemas de ficar para o final, né, que tudo que a gente tinha preparado para falar, alguém já falou, né? Mesmo assim, eu tentarei preencher os 10, 15 minutos que Esther me deu e vou tentar que não pareça uma eternidade para vocês, né? Porque às vezes, quando a gente vai falar 10 minutos parece pouco, mas às vezes para alguém é muito. Bom, eu preparei uma exposição, tentei montar mais ou menos 3 módulos, 3 grandes questões para colocar, mais ou menos 5 minutos cada uma, claro. Uma falando um pouco do Fernando enquanto professor e enquanto orientador, do período em que eu convivi com ele, com os colegas, com os outros orientandos aqui na Getúlio Vargas, entre 85 e 90, 85 e 89, faz tempo. Uma segunda questão que eu quero colocar é basicamente o debate que mais interessava, que era mais pungente naquela época, que era sobre a questão dos gestores. E acho que eu já me perdi, mas tudo bem. Vou tentar falar um pouco também da importância do Fernando, e aí seria particular em relação à minha própria trajetória. Bom, a primeira questão que eu quero dizer é o seguinte: o traço mais marcante do Fernando, enquanto professor, enquanto orientador, que eu acho que tem que ser destacado, é a dedicação acadêmica dele, né? O Fernando era uma pessoa que estava sempre presente, que preparava as aulas, que estava sempre atualizado em termos de bibliografia, que sempre tinha tempo e disponibilidade para ler o trabalho dos alunos, dos orientandos, que depois de ler, discutia os trabalhos, apontava sugestões, apontava caminhos. Ou seja, havia uma dedicação à academia, uma dedicação ao ensino e à pesquisa e à orientação, que naquela época, com um olhar de aluno, me parecia que não era nada demais, que era o que qualquer professor devia fazer, né? Vejam vocês. Aí, com o tempo, né, e depois de 17, 18 anos dando aula, eu comecei a perceber que é muito difícil fazer isso, que isso requer uma disciplina, uma dedicação absurda, e se eu na época não dava tanto valor, hoje que eu tenho que orientar, que tenho que corrigir aluno, que eles ficam ligando em casa, pedindo ajuda, eu começo a perceber como realmente a dedicação do Fernando era uma coisa absurda. Era abrir mão de uma série de outras coisas, né? Jamais esteve na iniciativa privada, jamais esteve no Estado, nunca não saía por aí para dar curso de especialização, ou consultoria, né? Ou seja, ele realmente era vocação acadêmica, né? Deve ter pago o preço por isso, imagino. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, já que eu não falei na época, eu quero falar agora, que naquela época a dedicação do Fernando como professor era uma coisa exemplar, realmente... Não creio, Liliana, que as corporações de ofício o pessoal fosse tão dedicado assim. Bom, com relação especificamente a minha relação com o Fernando, eu quero dizer aqui publicamente que o Fernando, sem dúvida nenhuma, é o homem da minha vida, né? Causar confusões familiares, mas é algo que, se olhando para trás, é inegável. Eu vou tentar explicar isso. Talvez eu esteja explicando. Eu tomei contato com a obra do Fernando. Em 82, 83, eu era orientando do Maurício Trachtenberg na PUC, uma tese sobre autogestão, e naquele período, via Maurício, eu tomei contato com os livros do Fernando. Para mim foram impactantes, eles deram um eixo para a minha tese. Não sei se a banca concordou na época, mas de qualquer maneira, para mim, tinha um eixo, e o texto ficou bom graças às contribuições do livro do Fernando. E naquela circunstância, o Maurício sugeriu colocar o Fernando na banca, né? Eu vim aqui na
GV, conversei com ele, não era assim naquela época, né? Era algo muito mais... parecia uma faculdade, né? Aí eu conversei com ele, pedi para ele participar da minha banca, e ele acabou aceitando. E eu, naquela época, eu fazia PUC à noite, trabalhava o dia inteiro no banco, que era um flagelo indescritível, né? Realmente foi um período negro da minha vida. Eu precisava, por questões de sobrevivência, sair do banco e começar a dar aula, né? E naquele período, o Fernando, conversando com ele, me orientou no sentido de tentar algum concurso na Unesp, que naquela época estava surgindo, estava se organizando, e me apresentou a Fran, inclusive, que estava no Unesp de Araraquara, para tentar se... Não era para contar isso? Mas é verdade, ele estudava no Unesp de Araraquara. Na verdade, eu tentei um concurso no Unesp de Araraquara, que o Afrânio me avisou, e que eu não passei. E no dia que o Afrânio me ligou falando, olha, você não passou, coisa e tal, e eu vi um anúncio, não sei se existe mais, uma coluna na Folha, painel, de um concurso de Sociologia do Trabalho na Unesp de Marília. Eu, ato contínuo, liguei para o Fernando na casa dele, falei, ô Fernando, Sociologia do Trabalho, o que será isso, né? Aí ele me explicou que era coisa de francês, em resumo, ele me passou todas as informações necessárias para eu me apresentar ao concurso e tentar demonstrar como eu poderia perfeitamente dar conta dessa disciplina. E eu me apresentei ao concurso, passei no concurso, fiquei 13 anos lecionando Sociologia do Trabalho. Não todos os 13 usando a bibliografia que ele me indicou, 6, 7 anos mais ou menos. Bom, graças ao Fernando, ou com a ajuda do Fernando, eu entrei na carreira acadêmica, do que eu não me arrependo de forma nenhuma, né? Eu precisava, então, fazer o doutorado, né? Era uma exigência da própria carreira e, logicamente, eu fui procurar o Fernando me orientar. Honestamente, eu preferia que ele tivesse me orientado na PUC, mas ele se recusou terminantemente, com o qual eu tive que fazer o doutorado aqui na Getúlio Vargas, tive que passar por estatística e por finanças. Sobrevivemos, de qualquer maneira, essa questão. E o Fernando e a Liliana estiveram na minha banca de doutorado e eu virei doutor pela Getúlio Vargas. Isso é em 89, né? Eu me incorporei ao programa de pós-graduação da Unesp, na época era de educação, e muito rápido eu tive uma defesa de mestrado, que era uma moça que na verdade tinha brigado com o seu orientador, e o coordenador pediu para que eu acabasse a orientação, o trabalho estava praticamente pronto, então não foi tão complicado, e o Fernando, portanto, foi da primeira banca de orientação de mestrado, que um orientando meu defendeu. O Fernando esteve presente. Na época se veiculou uma brincadeira na USP de que o Fernando seria o avô intelectual da moça, né? Porque se o orientador é o pai intelectual, o orientador seria o avô intelectual. Bom, depois disso a gente manteve contato e posteriormente eu defendi a livre docência, que teve na minha banca de livre docência, e agora há pouco tempo atrás a Esther nos uniu na banca de uma orientadora de mestrado dela, trabalho sobre hotelaria. Então, quer dizer, acho que fica mais ou menos explicado porque que eu digo que o Fernando é o homem da minha vida, né? A gente teve presente, pelo menos na carreira, a parte acadêmica, né, intelectual, é uma relação muito constante, né? Bom, e eu, já tentando encerrar, eu queria falar um pouco. O problema é que aqui já todo mundo pegou a obra do Fernando e fez recortes, né? Então eu queria pegar e fazer o meu recorte também, né? Que obviamente não é o mesmo que os outros, né? Mas com uma ênfase no período em que eu estive aqui, na discussão que era mais, estava mais presente na GV e nos cursos do Fernando naquele período. Quando estivemos aqui, nesse período de 85 a 90, basicamente, a pedra de toque, talvez do Habermas, da questão da autogestão, era a discussão sobre os gestores, né? E uma ideia de que os gestores seriam uma classe com uma vocação, primeiro, seria uma classe, segundo, seria uma classe com uma vocação hegemônica,
embora que estaria um pouco camuflada atrás do que seria a classe capitalista, que não seria hegemônica, teria vocação rentista, né? Isso tinha um dos apoios fortes na obra do João Bernardo, que era uma obra que o Fernando ajudou muito a divulgar, que usava nos cursos e que tem alguma coisa publicada em cima, questão de Estado amplo. Eu realmente, na época, achava que essa era o pior desempenho do Fernando, né? Quer dizer, eu achava que não fazia sentido divulgar a obra do João Bernardo, e eu achava que essa questão dos gestores, ela... Vamos falar, aquele português que não existe mais, um desviacionismo, né? Um reviacionismo pequeno burguês que nos afastava da revolução e da transformação das relações materiais de produção. Todos tínhamos opiniões naquela época. Bom, olhando da mesma maneira como eu revi minha posição com relação à dedicação do Fernando, hoje eu percebo que havia muito mais naquela análise e naquele trabalho do que eu particularmente percebia naquela época, né? Havia muito mais por quê? Bom, em primeiro lugar, porque o Fernando abandonava uma obra fechada, ou seja, ele tinha feito um nome com aquela análise muito mais sofisticada, né, que estava de 10-0 em todas as análises de TGA que estavam sendo feitas, né, algo muito além do Chiavenato, né, muito além do Punzodone, ou do Flip, ou de qualquer outra coisa, né? Ou seja, ele já tinha uma obra e um nome no qual ele poderia ter feito aquela coisa americana de ficar requentando artigo o resto da vida, estaria rico e não teria que pensar nem estudar nunca mais na vida. Ele abandona tudo isso e se engaja numa outra luta teórica, né? Essa luta teórica tinha características absolutamente originais, tá? Bom, primeiro, tá? Porque trazia para divulgar no Brasil um autor de uma obra, um autor vivo, com menos prestígio, menos apoio institucional do que ele, e com o qual ele não se sentia de forma nenhuma constrangido em debater, divulgar, trazer ideias de igual para igual, né? Isso na academia é raro, né? Quer dizer, eu tive com uma colega, há poucos dias atrás, no departamento, e ela veio comentar comigo, né, assim, escandalizada, né, constrangida, que um amigo lhe tinha dito que não se citam vivos, né, a não ser que o vivo cite você. Que faz diferença da dinâmica da universidade, certo? Então, essa coisa... Bom, não era o caso do Fernando. O Fernando estava citando o vivo. Era, eu não vou dizer visionário, né, mas eu digo que antecipava tendências, era de uma sensibilidade com a evolução que o mundo correria há poucos anos depois, realmente premonitória, né? Porque o que o Fernando fazia com essa análise, né? Ele continuava no campo crítico, continuava trabalhando com categorias como classe social, como exploração, como hegemonia, mas embarcava numa crítica às formas institucionalizadas de organização que envolviam também os setores daquilo que nós chamávamos de movimento popular. Sociedade civil organizada, movimento popular, sindicato, partido, organizações de classe. Então, ou seja, ele antecipa, por um lado, a falência do socialismo real e o descolamento, o descompromisso disso com qualquer proposta crítica. E, por outro lado, ele antecipa isso que nesse momento, se não a menina dos olhos, pelo menos a única tábua de salvação, que seriam as organizações não governamentais e todas essas organizações da sociedade civil não institucionalizadas. Então era, olhando agora em 2002, de fato, uma maneira extremamente sensível, né? Bem no brilhantismo, né? Como nesse momento ele de fato percebe as tendências e o que vai acontecer, né? Lógico que não dava para fazer essa análise eu não conseguia fazer aquela análise, alguns talvez fizessem, gostassem mais ou menos, mas eu realmente não chegava a captar isso ali com toda essa grandeza. Mas olhando de agora para trás, eu percebo de fato que ele estava certo e nós estávamos errados, né? Ou pelo menos eu, né? Eu e algumas pessoas que tinham uma proposta mais engajada com o movimento popular. Temos nossa desculpa, a gente saía o movimento popular tinha tido uma importância forte na queda da ditadura, na Constituinte, né? Quer dizer, não era tão simples. Bom,
E eu vejo, depois disso, né, a caminhada que o Fernando vai fazer no sentido de subjetivizar, de recuperar a dimensão simbólica, a dimensão psicológica do sujeito dentro da organização. Essa questão, ela estava colocada na obra do Fernando antes. Ela toma uma forma mais forte na atualidade, né? A obra do Fernando não é uma obra fechada, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Porque amanhã depois ele publica um negócio totalmente diferente e a gente, né, fica perdido de novo. Mas seria mais cuidadoso nas análises no futuro. Essa subjetivação que o Fernando traz, quer dizer, ela estava presente na análise da organização, mas eu acho que ela fica mais clara, e eu acho que agora, que eu já estou mais escaldado, que é importante a gente não perder a importância dessa dimensão. Ou seja, isso já foi colocado nessa mesa, né? Mas, quer dizer, o sujeito das ciências humanas tem sido um sujeito parcial, tem sido um sujeito limitado. O esforço de trazer a dimensão simbólica e psíquica é um esforço para a gente construir um sujeito nas ciências sociais, nas ciências humanas, mais complexo e, portanto, que permita compreender melhor a realidade. Bom, eu devo ter estourado meu tempo, então eu queria só dizer, para encerrar a minha exposição, que a minha relação intelectual com o Fernando foi riquíssima sempre, a relação pessoal foi riquíssima, às vezes tempestuosa, mas que me ocorreu colocar, assim, para fechamento, quer dizer, pegar um gancho de uma coisa que está no livro que a Esther organizou sobre as teses lá, né? O livro que a Esther organizou sobre teses, ela pede para os colegas falarem o que se espera de uma orientando, né? E o Fernando colocou lá que, entre outras coisas, ele espera humildade, né? As pessoas que me conhecem melhor sabem que a humildade é um traço característico da minha personalidade. Eu sou um verdadeiro campeão da humildade. Seria um aço da humildade. Então, amparado nessa humildade minha, eu quero dizer que o Fernando passará para a história, e passará para a história não apenas pelos orientandos que ele teve, né? mas também pela obra que ele deixa, certo? Eu creio que pelas próximas décadas, ninguém sério poderá discutir, estudar sobre organizações no Brasil sem necessariamente passar pela obra do Fernando e dialogar com a obra do Fernando. Bom, era o que eu tinha para dizer. Obrigado.